Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Grace e Eric, eu vou começar a dar chave de braço nos amigos que não ajudam a gente no Instagram, viu? Opa, oi pra quem tá no tatame, eu sou o Eric Maia e concordo, Marquito, já tô treinando as guilhotinas aqui. O problema é que a aula de jiu-jitsu tá cara, né? Ô Chicão, você tá com a gente hoje, você me dá umas aulas aí de graça? De graça, cara, de graça nem injeção na testa, né, meu amigo? Ô, louco. Boa. Hoje a gente tá com mais um co-op, nosso amigo Chicão, José Migliori, profundo conhecedor da arte suave. Boa tarde, eu sou o José Francisco aí, mais conhecido como Chico, né? Amigo das figuras aí de longa data aí, como a maioria. Deve o quê? Fazer uns 10 anos que a gente... por aí. Que nos conhecemos, enfim. Por aí. E aí eu vim conversar um pouco com vocês hoje aí, falar da arte leve aí, da arte sutil, que é o jiu-jitsu, né? Boa, Chicão. Chicão que se você procurar no dicionário Gato Mestre, tem a foto dele ao lado, tá? Vai aparecer lá no Google. Vai aparecer. Hoje ele vai dar uma de Gato Mestre com a gente sobre jiu-jitsu. A sorte dele é que o marketing não manja nada, então a gente vai poder refutar ele. Mas vocês fiquem à vontade depois para comentar. Bom, Eric, já que a gente tá com uma grana sobrando, podemos pegar um pouco desse dinheiro dos patrocinadores para bancar nossos treinos com ele, diz aí. Exatamente, não podemos deixar de esquecer quem nos patrocina, né, Marquito? Exatamente. Hoje eu vou só inverter a ordem um pouquinho, né? Começar pelo Lenid Motel. Mas a gente sempre começa com o Lenid. Sempre começa com o Lenid, então vamos manter a mesma ordem. Lenid Motel. E essa semana a gente está na semana de Black Friday. Os motéis fazem uma coisa diferente, porque sexta-feira é um dia que bomba e é complicado para eles fazerem Black Friday, né? Então, Marquito, os motéis fazem a Black Monday, que é na segunda-feira, dia 30/11. Quem baixar o aplicativo do Guia de Motéis, que é o Guia de Motéis Go, tem lá a opçãozinha para você resgatar um voucher de 50% de desconto nos motéis. Então resgatem lá para ir no Lenid, hein, pessoal? Então, eu acabei de lembrar que eu vou bem na Black Friday, né? Será que vai estar um pouquinho cheio? Mas sexta-feira, então, eu tô lá para conhecer. Boa. Nosso próximo patrocinador, a loja de carros do nosso amigo Ludão, continua com a gente. Ludão, que é quase um camisa 12 aqui, participante a mais, sempre manda as gravações pra gente, né, da Militelo Multimarcas. Isso aí. Quando que ele vai sortear o carro? Boa, Chicão. Aí, Ludão. É verdade. Aí, falta Ludão, você agora. Ferrou, hein? Fica a bronca aí. O Chicão foi pra você sortear um carro. Esse até o Marco vai querer participar por fora, né, Marquito? Com certeza. A última vez ganhou a tua patroa, cara, todos os prêmios aí, né? Não, mas esse aí foi impugnado, Chicão. Foi de auditoria, professor. Foi impugnado, depois a gente fez outro, Chico. A gente fez outro. A auditoria foi pesada em cima desse. E por falar em sorteio, hoje tem lançamento de mais um sorteio, Marquito. Muito bem! Nossos amigos, então, da Beer 102. Chegamos ao sorteio deles do voucher de R$50 para gastar em produtos no site deles, da Beer 102. Fale mais a respeito, Eric. Correto, Marquito. Voucherzinho de R$50, dá para montar um kitzinho bacana lá de cervejas. Tem para todos os gostos. Quem gosta de cerveja mais forte, quem gosta de cerveja mais fraca, quem quer experimentar uma cervejinha diferente, aqui, marca que manja mais IPA, APA, EPA. Tem várias opções lá. Com esse voucher dá para comprar mais do que uma. Não, com R$50 dá para brincar. Né? Às vezes o pessoal fala, um voucher de R$50 dá para comprar meia cerveja. Não, lá na Beer dá para fazer um kit bacana. O Natal chegando aí, né, Eric? Dá pra usar até esse voucher para fazer um kit maior aí para presentear quem você gosta. Verdade. Mas falando do sorteio da Beer, galera, a gente vai manter o mesmo padrão dos nossos últimos sorteios. Fotinha oficial do post essa semana, curtir o post, seguir o Vai Lugar e o Beer 102, a Beer 102, marcar 2 amiguinhos e mandar na nossa DM aquela frase para comprovar que você pelo menos deu play no nosso podcast, né, Marquito? É isso aí. Então, durante o episódio, aqui na nossa conversa com o Chicão, a gente vai comentar qual que vai ser essa frase. Então, quem ouviu o episódio com certeza vai ouvir a frase e vai poder concorrer então com a gente ao seguir todos os requisitos que o Eric comentou. Exatamente. Chicão, vai pensando aí que você que vai soltar a frase quando eu te pedir no meio do episódio, hein? Isso aí. Beleza. E por último, aquele que nos paga em dólar, Marquito, Anchor FM. Anchor FM, Eric. Como funciona a Anchor? Fala pra mim. Então, Marcolino, patrocínios devidamente anunciados e sorteio também divulgado.
Chicão, tem algum patrocínio para fazer pra gente? Aproveita que eu tô ligado que você é o maior engenheiro Olha, civil de São Paulo. Eu não tenho não, mas eu gostaria de pedir aí, se o pessoal que fabricar fralda ou leite em pó para beber aí, eu tô aceitando aí, faço qualquer coisa aí, para qualquer permuta aí. Chico, que é o maior produtor de bebês na história desse planeta. Gasta pouco com fralda e leite, então, Chico. Tá caro, meu, você é louco. Eu já calculo o preço das fraldas já, unitário já, pra ver se tá legal, né? O cachê de hoje do Chicão a gente vai pagar em Pampers pra eles. Boa. Amém. Então, Chicão, aproveitando o tema de hoje, né? O negócio é começar a ir na farmácia, sair na mão com o vendedor pra conseguir umas fraldas mais baratas, né? Deve pegar ele pelo colarinho, dar um mata-leão, algo do tipo aí. Exatamente, pelo menos fazer o que você sabe valer alguma coisa, né? Pelo menos, né? Podia ser, viu? Que pelo amor de Deus. Bom, então aqui nesse clima de luta, eu já tô até imaginando o Eric entrando no octógono. DJ, solta a música então da entrada pra eu já me sentir empolgado pra essa luta. Caralho, Marquito, essa música aí, quem curtiu um UFC, e diferente do Chicão, que já revelou pra gente nos bastidores, quem curtiu Anderson Silva, a hora que fazia esse primeiro plim, já sabia, mano, o negão tá entrando. Era da hora demais. Né? Um dos motivos de eu assistir o UFC, grande motivo, por mais moda que seja, era pra ver o cara lutar. Eu até peguei pra ver um vídeo, o torcedor gravando, então, a entrada do Anderson Silva. Cara, é motivante demais, velho. Essa música, ele chegando, entrando no ringue, ali no octógono, cara, dá um frio na barriga, viu? Sim, e você fica imaginando, na época que ele era multicampeão, porque ele entrava depois do desafiador, né? O cara já tava lá, cagaço na barriga, vai enfrentar Anderson Silva, aí já começa com essa musicona de fundo, é todo um clima nocivo pro desafiante, né? Exatamente. E, Eric, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero botar ordem na bagaça e dar um recado aqui, reto, que a gente aqui não é um podcast qualquer, a gente tem regra. E as regras vocês vão ouvir agora, presta atenção. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Terceira regra do Clube da Luta: se alguém gritar pare, fraquejar ou desmaiar, a luta acaba. Quarta regra: somente 2 podem lutar. Quinta regra: uma luta de cada vez. Sexta regra: sem camisa, sem sapatos. Sétima regra: as lutas vão durar o quanto for necessário. E a oitava e última regra: se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Boa. Então, Chicão, estão aí as regras do filme que só o Marco acha da hora, né? Porque hoje é dia de falar de luta, a gente já começa brigando com ele, né? Só ele acha legal esse filme aí. Laranja Mecânica é mais legal do que Clube da Luta, mas vamos que vamos. Mas eu quero ver nos comentários o pessoal falando quem gosta ou não gosta do Clube da Luta. Não tem como não gostar, velho. Baita filme. A Laranja Mecânica é bom também. Depois desse episódio de hoje que eu vou sair faixa preta de jiu-jitsu, quem não gostar, pode procurar o Chicão que ele vai representar por mim. Então, beleza, brincadeiras à parte, ou não. Ou não. Ou não. Hoje a gente, como vocês viram aí no título, vamos falar sobre jiu-jitsu, que é o que o Chicão manja, mas também a gente vai tentar fazer um paralelo com a luta na nossa vida, né? Todo mundo é brigão, já brigou alguma vez na rua. E eu lembro, Marquito e Chicão, que quando eu era mais novo, eu nunca tive vontade de fazer artes marciais, meu negócio era futebol mesmo. E lá onde eu morava, teve um tempo que foi um professor lá para dar aula de karatê, se eu não me engano, para as crianças, e era coisa de você se matricular, como se o dojo dele fosse lá num espaço do condomínio, né? Eu acho que a molecada foi fazer e eu não quis. Nunca tive esse tesão em artes marciais, em luta. Talvez porque sempre fui um bostinha, pode ser. Eu tenho a impressão, Eric, que na nossa juventude, a gente que é mais novo, né? Mais novo que o senhor que está aqui com a gente. Não, brincadeira. A nossa época era mais judô, karatê mesmo, que era incentivado tanto pelos pais quanto pela escola. Como eu já comentei, eu era sócio ali então do São Paulo.
o judô era o esporte forte também, o judô junto com o karatê. Então era sempre em destaque. Aí hoje em dia não, hoje em dia já tem várias artes marciais, né? O Chico vai até poder falar melhor pra gente, mas realmente nessa época era o judô e o karatê. Eu também nunca tive tesão em fazer algum tipo de luta, mas eu gostava de assistir. Eu ficava lá no clube vendo a aula acontecer, eu achava bem legal, achava bem interessante, mas tesão em fazer eu realmente não tinha. Eu acho que hoje ainda é o judô e o karatê a porta de entrada. Eu sei, na verdade, tirando a informação, cagando uma regra, porque a Isabela na escolinha, ela fazia judô na escola. Uhum. Ela tinha até a opção de fazer balé ou judô. Eu perguntei o que ela queria fazer, ela escolheu o judô. Já é um negócio diferente, né? O jiu-jitsu, que o Chico vai até explicar pra gente o que motivou ele a começar, começou a ter esse ano, que entrou um professor lá para dar umas aulas de jiu-jitsu, mas como teve a pandemia, fechou tudo. Mas eu acho que não é tão algo... É certo dizer que não é algo tão acessível, Chicão, o jiu-jitsu? Hoje não, hoje é bastante. Hoje talvez tenha mais escola de jiu-jitsu do que judô. Talvez não. Eu posso assegurar que sim, também de karatê. Teve um boom muito grande, né? Teve um boom muito grande aí por volta dos anos, lá por meio de 95, 96 ali com os Gracies aí, né? No UFC, enfim, mesmo no Japão. Aí o negócio explodiu, era muito regionalizado, né? Era muito no Rio, embora já tivesse uma boa base em São Paulo, mais norte e nordeste ali, mas era muito no Rio. À medida que explodiu o UFC com Royce e Gracie, aí começou a difundir. E hoje, depois a gente pode até pegar a informação, mas eu arrisco a dizer que eu acho que não deve ter mais arte marcial mais praticada do que o jiu-jitsu no Brasil, não. O que você comentou, Chico, eu até recordo bem. Foi bem nessa época que começou até a surgir acho que era Macaco, tinha em São Paulo. Isso. Várias academias. Godoy Macaco, na verdade. Aí depois virou Macaco Gold Team. Isso, Macaco exatamente. Gold Team. Nossa, todo bairro, todo lugar que você ia tinha um macaco, então, uma escola não, né? Principalmente na tua região, né? Que era o berço, era ali, né? Sim, ali perto do Morumbi e tudo. Isso. Mas continua hoje ainda o grande Chicão, porque eu, sinceramente, aqui em Porto Alegre falando, tá? Se eu sair aqui na rua, eu não sei onde que eu vou fazer um jiu-jitsu. Talvez no clube, mas eu não consigo achar academias fáceis, assim. Em São Paulo, tem bastante, então, escola mesmo ainda hoje, é isso? Absurdamente. Assim, é que não se repara, né? Como, enfim, é uma coisa, eu sempre tô atento, um adesivo, uma academia, observar. Depois a gente pega essa informação antes de terminar aí, mas eu ouso dizer que hoje é a arte marcial mais praticada, assim. Parece que não. Tem esse ponto, né, que o Chico falou. A gente não repara, né, mas o Chico já sabe ver, às vezes pela disposição da academia, o adesivo na porta, ou alguma escrita, já sabe, ali é uma academia que tem praticantes de jiu-jitsu. Eu não, porque por saber ou por praticar, mas eu tenho na minha mente que eu vejo mais Muay Thai. Eu acho que talvez porque Muay Thai seja mais a modinha que a mulherada faz para perder calorias e tudo mais. Aí você vê bastante fazendo... É como se fosse uma aeróbica, né? Com chute. Mas tem mais Muay Thai do que o Jiu-Jitsu, que seja algo mais visual, que a gente vê mais em stories do Instagram e tudo mais. Mas eu conheço além do Chico, consigo, sei lá, pensar aqui de cabeça rápida, assim, mais uns 3, 4 amigos que são praticantes de jiu-jitsu. Então, talvez eu não tenha levado em consideração o Muay Thai. O Muay Thai também teve um boom gigantesco, mas aí os perfis são diferentes, é o que você falou. A mulher, né, ela procura mais o Muay Thai, muito mais pela questão de atividade física, do gasto calórico, do que, de fato, desenvolver a arte marcial, assim, né? Mas também tem uma gama muito grande aí de praticantes. Talvez, aí eu tenha sido precipitado, talvez, pelo menos em São Paulo, tenha até mais praticantes de Muay Thai do que de Jiu-Jitsu. O gato mestre, Marquinhos. Começou cedo. Praticante, sim. Mas se a gente pegar federado, se a gente pegar atleta federado, e isso vai dar faixa branca, a faixa, eu acho que o Jiu-Jitsu hoje é a federação que tem mais inscritos, assim, se for ver, número de praticantes, certamente federado, o Jiu-Jitsu tenha superado o Judô. Bacana. E como que você começou, então, Chicão, nessa arte milenar do Jiu-Jitsu? Então, né, primeiro que eu sempre assim, vocês sabem que a natureza não foi muito provida comigo na questão de estatura, né?
Eu conheço um outro amigo nesse podcast também que é assim. Chicão que consegue ser mais baixo que eu. Então, eu tenho entre 1,69 m e 71, depende da medida aí, tá? Tá certo. Então vamos considerar 1,69 m vamos considerar 1,69 m aí. 1,71 m foi no exército, mas eu diria 1,70 m para ficar na média, mas vamos considerar 1,69 m. Eu era mais baixo. Eu tô confuso. E eu tá era... parecendo a Dilma, caralho. 1,69, mas talvez 1,72. Mas pode ser 1,60, mas talvez pode ser que seja 1,70. Depende de se eu tô com tênis, se eu não tô. Mas eu te entendo, Chico. A gente que tem a estatura baixa, já falei em outro episódio, ganho, né, qualquer centímetro é ganho, exatamente. Enfim, então, eu também sempre fui magro, caramba, assim, então, né, nas confusões aí, o primeiro a apanhar era eu, né? Tipo assim, o primeiro a cobrar, quem tinha que criar, enfim, isso nunca incomodou profundamente, mas, pô, né, tinha aquilo lá de querer se defender. Uma vez eu apanhei bravamente lá, eu fiquei muito puto. Aí, né, nessa época, acho que 94, trouxeram um vídeo VHS do primeiro Ultimate Fight, né? Cara, aí você olha lá, o magrelinho lá, menorzinho, encarando um lutador de sumô lá, e de repente os dois embolam lá, o cara machuca o braço do cara lá, enfim, ganha, né? Então aquilo... Esse vídeo é muito bom, né? Aquilo é um impacto gigantesco, que a gente vê em filme, sempre o bonitão, né? O mais sarado lá, o bonitinho lá, pô, ganhava de todo mundo, e você vê alguma coisa desconstruindo aquilo. Então aquilo chama muito a atenção. Mas enfim, aí entra naquilo inicialmente que vocês estavam falando de acesso. Não tinha acesso. Quando deu esse boom, era muito caro. Hoje, se fosse fazer... para ter uma relação de preço, provavelmente se fosse pagar para treinar jiu-jitsu, ia pagar na ordem nos 400 pau. Então era para elite, né? Não era para... porque já no Rio era assim, né? O jiu-jitsu, o Gracie, era para elite, né? Enfim, aí um deles lá que acabou popularizando. Mas enfim, aí não tinha acesso, mas fiquei com aquilo na cabeça, enfim. Aí acho que lá pelos anos 2000, 98, 99, aí eu fui fazer musculação, lá pela ordem dos meus 20, 21 anos, parei de fumar e fui fazer musculação. E na academia tinha jiu-jitsu. E eu já me inscrevi também e comecei. Eu tinha em mente, não sei porquê, não sei, alguma coisa que eu criei, que você tinha começado o jiu-jitsu na infância, então já foi na parte da quase adulto, né? Adulto, 21, cara, foi com 21 anos. Né? Talvez porque eu tenho em mente que você hoje é faixa o quê, Chico, no jiu-jitsu? Faixa preta. Faixa preta, né? É porque eu tenho, por exemplo, um amigo meu que ele é quase mestre em Kung Fu, eu não lembro a graduação, mas eu lembro que quando a gente estudava, a gente estava na 8ª série, foi quando ele começou a treinar o Kung Fu. Então fica na cabeça isso, que um cara em artes marciais, para ter uma faixa alta, tem que treinar desde criança, né? Porém, eu esqueço que você tem 70 anos, né? Então, se você começou com os 20, já tá com 50 anos de casa, né? Já tá com 50 anos de jiu-jitsu. Então, faz sentido você já ser faixa qual mesmo? Faixa preta. Faixa preta, boa. Bacana. Mas sem brincadeiras à parte, quanto tempo demorou pra chegar na faixa preta, Chico? Então, eu demorei uns 17 anos, né? Entre indas e vindas, né? Sem ficar nessas indas e vindas, o cara regrado, treinando 5 dias na semana, todos os anos, quanto tempo mínimo para pegar uma faixa preta no jiu-jitsu? Vamos pensar no tempo médio, 8 anos. 7, 8 anos. Mas hoje, cara, do jeito que as coisas evoluíram, que os treinos evoluíram, que o método mudou, até tem uma questão de federação que eles estão padronizando para poder entrar no mercado americano. Então, se o cara só treinar, não precisa nem ser bom. Em 5, 6 anos ele tem condição de pegar a faixa preta. Não precisa nem ter. Porque para entrar no mercado americano é muito, segundo relatos aí dos professores aí, dos mais tops aí, tá se criando, tá se padronizando para poder entrar no mercado lá, porque lá eles têm essa relação de ordem, enfim, não sei nem a nomenclatura certa. Então estão padronizando. Hoje evoluiu tanto que você, na maioria das grandes equipes, você abaixa o aplicativo e você controla a sua frequência pelo aplicativo. E isso lá, o número de aulas te gradua, entendeu? Não é nem o desempenho mais. Não é qualidade. Não tem uma prova de troca de faixa, então, né? Tem, mas são de equipes, ainda não é da federação, tá? Então ainda não chegou nesse padrão. Diferente do judô. Para você pegar a faixa preta no judô, você precisa fazer
passar, acho que numa prova, alguma coisa assim, na federação, né? Você vai lá na federação e se apresentar. Porque eu lembro que esse meu brother, que ele... Até, inclusive, ele escuta a gente, depois, se ele quiser mandar um áudio explicando direitinho, a gente coloca no final. Mas eu lembro que uma das últimas vezes que a gente conversou sobre a graduação dele no Kung Fu, eu lembro que ele estava num patamar que, para poder mudar de faixa, tinha que pagar uma... Não é uma inscrição, né? Pagar uma taxa. Um exame para fazer uma exame na federação. Isso, o exame. Só que a examinadora do exame é uma tiazinha, tipo, mestre Miyagi lá da China. Tem que pagar para ela vir aqui para avaliar você. Eu não sei se é da China ou se é do Japão, mas eu lembro que a burocracia com ele, para ele não poder chegar num patamar máximo assim do Kung Fu, era porque tinha essa não vou dizer uma burocracia, mas tinha essa regra de pagar esse exame e a vinda dessa mestra para ela poder avaliar as suas técnicas. Bem regrado, né? Bem rigoroso. Eu tinha em mente que era assim também. No judô, acho que para você tirar a faixa, para você ser um faixa preta federado no judô, deve custar uns 4, 5 pau, a faixa preta. Entre as faixas também tem essa cobrança, um valor a ser pago ou não? Só realmente... Tem. Por exemplo, para pegar a faixa preta agora no Gil, o que se exige? Curso de primeiros socorros, né, que é obrigatório. Aí você tem a taxa da federação. Aí a equipe já exigia que você fizesse outros 2 treinamentos: história do jiu-jitsu e arbitragem para você ter. Então, isso aí porque é tudo pela federação, enfim, você tem que pagar umas taxas lá. Para chegar, para pagar a faixa preta, para você ter ela, você vai custar no mínimo uns 3,5 pau, 4 pau, vai, entendeu? Então para a faixa preta não é tão bagunçado, só entre as faixas, subindo de faixa em faixa, que é mais de quantidade, não de qualidade, é isso? Então, leu do engano. No Gil, você não tem que fazer exame para ter a faixa preta, né? Você só paga a taxa lá. Você faz os cursos e paga a taxa. Você não tem que fazer os cursos. Você não tem que provar que você sabe as técnicas para ser um faixa preta, né? E isso é bom? Então. As coisas começam a fazer sentido agora para mim, Marquito. Você não sabe o que tá fazendo para você também? Eu tava estranho esse meu amigo ser faixa preta. Ele não tá percebendo que a gente tá só dando corda pra ele se enforcar, ele não tá percebendo. Não, eu consigo me garantir, né? Assim, garoto. Se tiver algum ouvinte nosso aí que é faixa marrom, alguma coisa, eu sei que tem. Desafiar. Manda no meu WhatsApp que a gente marca essa lançamento, a gente faz uma live. Bolinha aí, fechou. Que eu caso R$100 no lutador, hein, Chicão? Vamos que vamos pra cima. Mano, e falar em casar em R$100 e brincadeiras à parte de casar a luta, já participou de muito campeonato, Chicão? Não muitos, cara, não muitos. Deve ter umas 2 dezenas e tanto assim, mas mais campeonatos menores. Aí voltando, né? Eu treinei bem até começar, até o meio da faculdade. Eu treinava com uma intensidade de fazer quase todos os dias aí. Que eu consegui ascender até a faixa roxa relativamente rápido. E então tinham muito menos campeonatos que hoje. A gente tá naquela questão de organização, né? Tinha 3 paulistas e 1 brasileiro, era o que a gente tinha. Hoje, eu acho que tem circuito mundial, tem circuito internacional. Então hoje deve campeonato amador, né? Então, assim, a luta é amadora, né, o Eric. Então, eu posso competir na mesma categoria que em tese os profissionais, entendeu? Não, quis dizer assim, sem ser paulista, federado, brasileiro, né? Não, sem ser um campeonato com uma nomenclatura grande, assim, porque eu vejo que tem bastante gente, como eu falei, que tem alguns amigos que lutam, eu vejo que eles geralmente postam direto que, fui participar de um campeonato no ginásio ali, que uma escola de jiu organizou com a outra, tem campeonatos mais informais, eu quero dizer. Então, esses eu participei, esses aí que eu pratiquei, que eu lutei mais. Esse desafio entre academia, né? Pega 2, 3 academias. Paulista, eu acho que eu tenho experiência nos 4, 5, só não tive muita experiência, não. Hoje, para ter ideia, tem esse circuito internacional aí, que é da Federação Internacional. Eu acho que deve ter uns 15, 16 campeonatos aí no ano. É bastante coisa. Bastante coisa. E você treinava ali perto da Unip, né, Chicão? Uma vez eu fui ver você treinar. Acho que a gente nem era amigão ainda, a gente era mais colega. Eu fui ver você treinar ali. Na Praça da Árvore, com Rocian Gracie, com um dos milhares de discípulos filhos da família Gracie, cara. Isso que eu ia falar, né? Tem cara que eu acho que ele nem é Gracie no sobrenome mesmo.
Mas se ele é primo de um Gracie, se ele tem um pouquinho, 1% do sangue, ele já coloca o Gracie, né? Não, cara, aí leu do engano. O Carlos Gracie, que é irmão do Hélio Gracie, acho que ele teve... Puta, eu não quero falar, mas ele teve mais de 12 filhos. Eu acho que é 21 então tá explicado porque tem tanto Gracie por aí. Então, ó, vamos colocar que ele teve no 12, mas se eu não me engano são 21. O Hélio Gracie acho que teve mais 9. Só caralho, tem Gracie. Tem mais Gracie que Silva, né? Quais são os que são os famosos aí, mesmo? Então, começa pelo Hélio Gracie. Só que eu sei falar é o Royce Gracie, que eu acho que é o que bombou mais, né? Começa pelo pai, o Hélio Gracie, os mais conhecidos, tá? Que eram 5 irmãos que foram treinados pelo Maeda lá, que era um cara que veio um judoca que veio do Japão, enfim, e foi trabalhar no circo da família Gracie lá e treinou os filhos do patriarca Gracie lá, que eram 5 filhos. Todos os 5 viraram lutadores, desafiadores, enfim. Mas o mais conhecido é o Hélio e o Carlos, né? O Carlos, que é o cara que desenvolveu, tem dieta Gracie, o caramba, e o Hélio Gracie era o que ia pra porrada lá. Aí tem ele, que é o primeiro. Aí depois tem o sobrinho, que é o filho do Carlos, que é o Carson Gracie, que fez a equipe mais poderosa de jiu-jitsu e vale tudo aí. Tanto que a Brasília Top Team era todos os alunos do Carson Gracie, né? Sei. Isso eu já ouvi falar também, verdade. Aí tem o Carson. Aí depois tem um que vocês conhecem menos aí, que morreu muito cedo, que chama Rolls Gracie. Eu ouvi falar dele no episódio do Flow do Verdun, né? Que perguntam sobre ele e eles falam que ele faleceu, né? Isso, esse era também, aí foi o cara que começou a misturar todas as artes, enfim. Aí tem o Rolls Gracie, aí vem pro Rickson, vem pro Royce, Rickson, Royce, aí Holler, aí são os irmãos. Ryan Gracie, né? Ixi, aí é outra. Aí só lembro também da Kira Gracie, porque ela era comentarista do Sport TV, né? Isso, Renzo Gracie, que também é um puta ícone aí. Não esquece do Marco Gracie também, que é um cara. Marco Gracie que se apresentou, que começou se apresentando aí. Então, mas ó, já seria farsa, porque os Gracie só tem R ou começa com R ou com C os nomes, pode reparar. Mas a Kira Gracie é com K, e aí? Então, aí eu já não... Mas aí porque eles são super machistas, cara. O Hélio Gracie, na verdade, nem gostaria que ela tivesse competido. Ela mesma fala nome. Isso, Entendi. Mas ele falava que os nomes fortes... Porque o Carlos Gracie era metido... os caras eram quase uma seita espírita, assim. De dieta, numerologia, nome. Então, eles colocaram que tinha que ser com R ou com C. Ou com C. Tem nomes fortes. Mas Kira talvez seja com C, né? E depois como é que você vê Kira com C, Chicão? Com CH. É verdade, vai dar, CH, Marcos salvou, né? Kira. Eu tenho uma amiga Kiara. É com CH. Marquito te salvou, cara, que salvou, ser, CH. Mas o dela acho que é com K, depois a gente confirma. Mas diz aí, Chicão, voltando ali para os campeonatos então, você participou ali nessas dezenas de campeonatos mais suburbanos, assim, digamos, não nada profissional. E como que era a sua performance nesses campeonatos? Então, vou relatar o primeiro aí, que era pro cara desistir já, né? Eu tinha Foi assim? Foi tão ruim assim? Eu tinha um mês, cara. Se eu tivesse um mês de treino, cara, mas né, puta, aquela vontade de uma vida toda, ter oportunidade, enfim, né? Treinar todo dia. Tá. E aí eu tenho o defeito de acreditar nas pessoas, né? Aí meu professor, como ia arrecadar o dinheiro e não era dos melhores personalidades, ele falou que eu deveria participar. Que era uma seletiva para poder participar do Paulista. Então era uma seletiva da equipe. Ele só queria o dinheiro, né, cara, da inscrição. Enfim. Aquele clássico, eu vejo que você tem potencial. Eu acho que você tem chance de ser campeão. Vai. Gente, pensa aí, qual que é a chance de um cara que tá treinando um mês e pouco, encarar um cara de 2 anos treinando? Me fala, qual que é a chance? Mas faixa branca com faixa branca? Na faixa branca. Aí fica até 2 anos, né, cara? E os caras seguram, porque você vê os caras de campeonato, então segura, cara. Você tem relato aí de cara que ficou... O Carson Gracie mesmo, tinha aluno dele que tinha 10 anos e ainda era faixa roxa, entendeu? Pra ganhar campeonato. Então, você lutou com faixa branca que já era experiente, né? Já não era, ele só era faixa branca, mas ele já tinha técnica de uma faixa acima, né? E era judoca, por sinal, entendeu? Imagino que você passou o carro nele, né, Chicão? Ó, assim, vamos fazer uma alusão com o Mike Tyson pegando aqueles caras toscão lá.
que ele consegue dar todos os golpes em 1 minuto, assim. Nossa, sei. Cara, eu acho que foi normalmente uma pontuação de uma luta aí de faixa branca vai ser 5-0, 7-0, 12-0, é uma humilhação. Eu acho que eu tomei uns 35 pontos e ainda fui finalizado ainda. Não satisfeito. O cara fez todas as posições que podia, me derrubou umas 3 vezes de cabeça. Mas você saiu vivo, pelo menos, Chicão? Saiu em pedaço ou não? Cara, eu tava com o braço meio judiado. Tanto que essa aí marcou tanto que eu tava na academia onde eu treinava lá, pô, isso aí faz quase 20 anos aí, né? Aí tava lá, hoje faixa preta, e chegou um cara que treinava com a gente lá. Primeira coisa que ele lembrou foi dessa história, cara. Primeira coisa que ele lembrou, de vez de me elogiar pela faixa, caramba, não. Primeira coisa que ele falou que ele não sabe como eu continuei treinando, pra vocês terem ideia. Mas teve alguma coisa boa essa luta que você foi espancado, Chicão? Levou alguma experiência nisso ou só foi humilhação? Não. Só alguns hematomas. Não, e te deixar inseguro, né, cara? Porque você, né, não é uma experiência que é legal, uma coisa que você não tem o menor controle, né, cara? Então isso, na verdade, aí mexeu com a segurança, né, cara? Eu fiquei traumatizado, não sei se é a palavra certa aí, mas isso mexeu com a confiança. Demorou pra retomar. Fazendo um paralelo, você lutando com o cara esse dia foi igual aquele dia a gente brincando na casa do Felipito, que você me finalizava em 1 segundo do jeito que você queria. Então, pra dar o contexto pro pessoal, essa época a gente fizemos um churrasco, que era quando eu tava fazendo boxe na academia um tempo, aí o Chicão inventou de querer levar umas luvas pro Fê e fazer um MMA as nossas regras, né? Eu podia ir no boxe, o Chico podia ir no jiu-jitsu. Então durava 1 segundo, mesmo de pé. Era um abraço na cintura. Na época eu devia pesar 60 quilos, o Chico já pesava uns 90, né? E a situação de impotência, sem saber nada, de trocação no chão, eu tentava só esconder os braços, pro Chico não pegar meu braço e me dar uma chave de braço. Aí eu escondia o braço e deixava o pescoço solto. Aí ele ia pro pescoço, não finalizava e me soltava. E quando eu achava que eu tava bem, do nada sobrava um braço meu entortado. É muito engraçado, Marquito. Você não sabe, obviamente eu não sabia de nada e o Chico sabe muito. Você não sabe o que você faz no chão e é engraçado como uma pessoa que sabe as técnicas, que era o Chico, tem um controle total da situação. Ele sabe aonde ele vai movimentar o corpo dele para puxar uma perna, puxar um braço, sobrar um pescoço. E ser finalizado é realmente muito chato. Eu presenciei essa luta, eu tava ali, né, nesse churrasco com vocês, e eu senti um pouquinho de vergonha por você, velho, que eu admito. Foi feio. Não, isso que é o outro ponto. Eu achei que ele ia falar, pode bater de verdade pra dar uns murros. Verdade, teve isso. Tá ligado? Tenta bater. Tudo bem que eu não ia conseguir dar um forte no Chico, mas mesmo assim, você fica pensando, puta, mano, é meu brother, não vou soltar o braço aqui, mas nem se eu quisesse. No máximo, o Felipito conseguiu dar uma bambeada no Chico, né? E deu um murro bom no queixo dele. Ele jura que podia ter me derrubado ali, que ele podia ter ganho o negócio ali. A gente que tava assistindo achou que ele passou perto, mas o perto que a gente achou foi longe, né, Chico? Não é difícil, porque falta técnica, né? Aí voltando só, ficar no chão, ficar de costas pro chão, a gente não tá condicionado naturalmente para isso, né? Então é desesperador, né? Você tá muito exposto ali, né, cara? Você perde mobilidade, enfim. Mas tem cara que prefere lutar de costas pro chão, não tem? No Gil, sim. Não. Eu tô falando que não é uma coisa natural. Nossa, aí, à medida que você vai desenvolvendo técnica, é uma posição que, enfim, é uma posição que você tem vários ataques, enfim. Em tese, você consegue finalizar, você estando no chão e o cara dentro da tua guarda, você consegue finalizar. Agora, o cara que tá em pé dentro da tua guarda, dificilmente ele vai conseguir te finalizar, entendeu? Então, entendi. As duas têm o ônus e o bônus, né? Você ataca mais, é interessante. Embaixo você ataca mais? Na posição, porque se a gente pensar sempre quando um cara tá na guarda, que é o cara que tá por cima, ele tá dentro da guarda, e o cara por baixo tá com a pessoa na guarda, em tese ele tá mais perto da finalização do que quem tá por cima, entendeu? A não ser que o cara passe. Se a gente pensar numa posição 0-0, a vantagem de quem tá de ataque é quem tá por baixo, né? Entendeu? Interessante. Bom, então nesse primeiro campeonato passou vergonha, se humilhou, mas mesmo assim continuou então, Chicão. Foi pra cima, não desistiu de praticar o jiu-jitsu.
Não, porque eu tentei jogar bola em uns bons anos. Se uma coisa que eu não tenho talento é jogar futebol. Então eu já tinha passado por algumas humilhações em campeonato, aí, só que eu dava porrada, era expulso, essas coisas, né? Então, não passava em branco, pelo menos. E você sempre tem como dividir com os outros, né? Já na luta, não. Mas, enfim, acabei insistindo aí, né? Porque a derrota não era a primeira derrota em termos esportivos. Então, continuei. Aí, depois de uns 4 meses, teve outra seletiva pro Paulista. Aí foi a redenção. Caiu de novo no papo do professor, ou você estava confiante que você estava melhor? Cara, assim, como era aquilo, era uma coisa, talvez, naquele momento de vida, era a única coisa que me interessava era fazer o Gil, então eu me dediquei muito, assim, em 3, 4 meses eu já tava no mesmo nível que os meninos que tinham quase 2 anos de treino, assim, né? Caralho, assim, você dedicou bastante. Claro que a gente tá falando do universo da minha academia, né? A gente tem que contextualizar isso aí, né? Entendi. Então aí eu fui pra seletiva. Mas, assim, o medo de cruzar o cara era maior do que a confiança, assim. Mas o cara já tinha sido graduado para azul, isso né, que cara? Eu ia falar, o seu desejo era que o cara tivesse passado para outra faixa, né? Não sei se exatamente. Você ainda sabe quem é esse cara, Chicão, ou não? Deletou ele da sua vida e nunca mais quer ver ele? Não, depois sumiu. Eu queria, né, cara, assim... revanche. Passar vergonha de novo. Marquito, pelo que a gente conhece do Chicão, se ele cruzasse esse cara hoje, ele ia querer casar uma lutinha só pra dar uma entortada no ligamento do cara, com certeza. Não. Tem o ego, né, velho? Não, mas não, até que a gente respeita, né? O cara fez o trabalho dele, foi super, né? E se eu não me engano, agora retomando, esse cara acho que foi vice-campeão paulista lá. Ele ganhou a seletiva e classificou e foi vice-campeão paulista. Aí ele passou perdeu pra um cara pica, né? Isso é bom. A gente tá falando de faixa branca, né, cara? É o início. Pro nível dele. Pra minha realidade era. Entendi. Aí, bom, no segundo, e era na casa deles, né? Que era na praia, né, em São Vicente, a academia deles. Então a seletiva foi lá. Então, da hora. Cara, e assim, e ainda naquela época o jiu-jitsu era uma coisa meio bad boy ainda, enfim, né? Então tinha todo um anticlímax, assim, né? O tatamizão era uma casa, era bem legal. E foi legal. Aí eu ganhei 3 lutas. Eu fiz 3 lutas e ganhei as 3 lutas lá, relativamente fáceis, né? Ganhei bem. Aí aquilo... Foi fácil porque você estava muito bem ou porque os caras eram muito fracos? Um deles... Um misto dos dois, né? O primeiro deu dó, assim, de verdade, assim, durante a luta. Você se viu nele. Cara. Você se viu nele, exatamente. A gente tomar umas porradas na vida faz a gente ficar mais humilde, né? Porque exatamente, eu me vi nele desesperado, tanto que eu nem finalizei, assim, de verdade. Puta, deixei lá dar o tempo. Muito bom. Mas tijolo não revida. Aí a segunda luta foi a mais dura, que era um cara que também era graduado azul, mas sempre tem essas picaretagens, né? Era um cara que já tinha... Né? Aí eu achei que o cara era ruim, aí tive um trabalho. Aí na terceira, ganhei relativamente fácil, assim, Já tinha trocado de faixa, então, nesse campeonato? Não, era faixa branca, mas aí, porque o que acontece? O jiu-jitsu, para adulto, é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Mas o que faz? Você recebe graus na faixa branca, até 4 graus para você passar para a faixa azul. Branca então, ponta azul, branca ponta do azul 2. Não. A ponta é preta sempre, até a preta. Não, porque né? Eu falei porque no judô a Isabela era assim, ela começou na branca, aí acho que ficou branca, ponta amarela e foi para amarela. Aí ficou amarela, ponta cinza e ficou cinza. Não lembro, a ordem pode ser que não seja essa. Mas era sempre, ela pegava uma cor e depois pegava a ponta da outra cor e aí mudava para outra. Desculpa a pergunta ignorante, mas como que se troca a ponta? Você tem que comprar uma outra faixa? Não, só colocava... Não, no dela colocava só uma fita na mesma cor. Uma fitinha, uma fitinha amarela. Na mesma faixa, passava uma fita amarela na ponta da faixa, entendeu? Eu achava que você tinha que comprar uma outra faixa e tudo isso era só pra ganhar dinheiro. Só. Teve uma faixa dela que mudou só a ponta. Não, sim, Marquito, muda a ponta, sim. Aí dentro das faixas ela tinha essas graduaçõezinhas e aí mudava pra próxima. Mas eu lembro que ela tinha uma toda branca com a ponta cinzona, que foi diferente. Gastei uma grana com essa menina. Imagina. O judô cobra, a federação é forte nessas questões aí.
Então, no Gil, então são todas as faixas ponta preta, né? Na faixa tem a ponta preta, e você coloca os graus. Aí o professor te dá os graus, conforme até então era pela tua dedicação, né? E o grau nada que é uma faixinha de esparadrapo, né? Entendeu? Aí você colocava o grau lá. Era a glória, né? Você conseguir ter um bom desempenho no treino e ganhar o grau, né? Entendeu? Aí ele te passava na frente da fila. Era uma coisa, como era meio, ainda estava vindo dos tempos obscuros, assim, então tinha isso. Todo treino era uma luta, porque ele colocava no desempenho do treino, ele colocava quem treinava melhor na frente, entendeu? Então, imagina, os caras ninguém tem bosta nenhuma na vida, só tinha isso. Aquilo era a coisa mais importante da vida. Então o nego se matava no treino lá, cara. Se matava, literalmente. Eu imagino, então, que depois dessa sua primeira vitória e as outras consequentes, você deve ter ficado mala pra caralho, né, Chicão? Peitava todo mundo na rua. Não, cara, não. E o pior que não. Assim, nesse período aí, até os 2 anos, aí uma vez eu fui me envolver numa briga, mas era com 3 caras. Eu tomei um chute na testa lá e nunca mais eu resolvi brigar. Eu derrubei um moleque, aí o cara veio e me deu um chute na testa. Sei. Cara, isso que eu penso. Um cara faixa preta de judô, no X1 ele destrói. Agora em galera, mano, ele vai querer levar um pro chão, os outros faz a rodinha em volta do cara e enche ele de bicuda. Sempre pensei isso, mano. O pessoal fica com medo de que o cara faz jiu-jitsu, junta uns 5 caras e sai dando bica, velho. Não tem. A questão a briga é covardia, né, cara? Então você pode ser o cara mais preparado do mundo, vem um cara pelas costas te dá uma garrafada. Já era, então a gente vê muitos esses desempenhos aí em filme, né, cara? Mas eu vou te falar, independente da arte marcial aí, salvo exceções, se a gente pegar um profissional, beleza. Mas um praticante aí, cara, contra 2, 3, dificilmente ele vai conseguir se defender sem se machucar, entendeu? Dificilmente. Eu já pego uma cadeira, já dou nas suas costas, alguma coisa. Mas eu dei risada que vocês devem ter assistido, o Michael também viu, o flow que os caras fizeram com o Demian Maia. E aí eles falando que os lutadores de UFC, tudo bem que o Demian Maia não é só o jiu-jitsu, né? Ele é um lutador completo, né? MMA. Eles falando que, a gente tava pensando aqui, nós 5, se os 5, o Demian Maia dá um cacete na gente. E se chegar um por trás e dar uma facada no pescoço dele, ele segura o pescoço para estancar o sangue e com a outra mão ele mata esse outro cara também. Porque é aquele paralelo que a gente fala, né? Um cara muito preparado contra alguém que, é aquela brincadeira, acho que a gente é tudo faixa branca na trocação também, né? Todo mundo é faixa branca pra trocação. Mas lembra quando o Ryan Gracie foi preso e morto? Ele, na verdade, tudo bem que, claro, que ele tava num estágio tava doente, né, cara? Mas, na verdade, quem segurou ele foram 3 ou 4 motoboys lá, né, cara? Bateram nele, na verdade, entendeu? Sim, é verdade, eu não lembrava desse fato. A gente fala brincando, né? Ainda mais porque tem essa. Na hora ali, os caras que mataram ele, porque eram uns malucos que era ruim mesmo, né? A gente chega uma hora que a moral fala mais alto, você não vai. Eu sempre, na verdade, fico pensando nisso. Pra você conseguir dar uma cadeirada numa pessoa, você tem que estar motivado, né? E é assim, porque primeiro que não é do nosso, não é, a gente naturalmente não é do nosso espírito sair bater na cara de ninguém. Bater na cara de alguém é uma coisa muito difícil aqui pra gente que não tá preparado, não tá condicionado a isso, né? Vou te levar nos joguinhos do Homer, esse Chicão. Então, mas é muito, mas é que tá todo mundo de grupo, né, cara? Aí fica mais fácil. Faz sentido, todo mundo reclamar, faz sentido. Junta o bolinho, você vai se defender, bate. Então tem muito essa questão psicológica aí, né, de estar em grupo, tem alguém que tá pelas suas costas te reguardando, porque aí voltando, porque você ficar naquela, eu vou dar uma cadeira, e se eu errar? Entendeu? E se eu não derrubo, né? Então é o clássico de briga, né? Se você cair no chão numa briga, esquece, né? Só fica em posição fetal e reza, né? Protege a cabecinha e já era. Tá aí o nosso amigo Felipe pra provar essa teoria, né? Diz ele que bateu bastante no cara lá também, mas não foi o que eu vi, não, viu? O resultado não foi nem isso, não são os relatos de todo mundo em volta dele, né? Vai ver que ele bateu com a cabeça, né, cara? Bateu na cabeça na mão dele, faz sentido. Mas olhem essas brigas, geralmente, que a gente vê gravado aí, cara, é um tal de nego acertar soco no vácuo, de raspão, atrás da cabeça, porque... É uma briga de lango-lango, né? E mesmo assim machuca, né? Claro que machuca, mas, graças a Deus que as coisas são assim, né? Se pegar 2 caras bons de porrada, tá de brincadeira. Aí é ruim. Aí a treta não acaba nunca, né? Mas, enfim, só retomando, nunca, cara, teve essa experiência aí e depois nunca mais de querer brigar. Mas eu vou... sabendo porque é lutador.
Mas eu tenho uma soberba de campeonato. Aí eu fui graduado para Azul, enfim, estava muito bem. Aí me tornei o melhor praticante da academia ali, enfim, né? Campeonatinho menor ganhava, sempre tinha. Aí teve mais um interacademia, com uma outra academia. O que acontece? Eu já tinha ganho 2 campeonatinhos contra essas outras academias. Aí os caras resolveram importar um cara de outra academia. Sim. Aí era lá no Jaçanã. Aí eu cheguei lá e os caras, você vai lutar com quem? Eu tava na faixa azul, né? Pô, tinha pego azul, tava bem. Eu era o cara aquele dia, era a estrela, né? Pelo menos eu me sentia assim, né? Chegou picudão, né? Chegou picudão. Cheguei. Aí eu devia já estar com os meus 75, 76 quilos, né? Com 22 anos. Aí, pô, tinha um molequinho assim, deixa eu pensar. Eric, pensa você quando começou a fazer musculação. Com 65 quilos, né? Com 5 centímetros menores e tira... A pura AIDS. Menos, e tira 5 quilos e coloca 17 anos pra pessoa. Tá, porra, então, pra visualizar. Eu hoje, se eu chegar numa academia e falar assim, eu tô com aquele cara, eu vou chegar grandão. Eu vou dar um cacete, pode falar que ele é faixa preta. Imagina eu, faixa azul, pegando um molequinho de 17 anos, magrelinho, todo humilde, olhando meio de baixo assim, ver quem vem me cumprimentar, querer saber quem que eu era, ele já chegou lá, ele sabia que ia lutar comigo. E muito idiota eu, achar que os caras trouxeram outro cara lá pra, né, só pra eu bater, né, entendeu? Bom, com certeza. Aí, eu sei que eu fui, enfim, a gente começou a luta, e eu todo grandão, como você tá falando, né, cara, e tava forte, falei, vou dar um puxão nesse moleque e vou derrubar ele, né, cara. Aí a questão de, puta, você vê que você não sabe nada. A hora que eu fui puxar, que eu fui tentar derrubar ele já me puxou pra guarda, ele ficou por baixo. E eu falei, eu vou amassar esse moleque, eu vou acabar puxou com pra ele. Guarda, ele tá ferrado. Na saúde. Aquele tempo era estar dentro da guarda ou estar fora da guarda. Ele já me puxou para uma posição meia guarda, que não era uma posição que se faz até então, não era uma posição comum, era uma posição de você estar perdendo a posição. Cara, eu falei, esse moleque aí, que ele tá? Aí eu fui, puta, não adianta relatar, mas enfim, eu fui amassar ele meio que saiu pro lado. Eu falei, se ele vier para minhas costas, eu vou meter a mão por trás aqui e vou puxar ele, né, cara? Uhum. Meu amigo, o cara foi para as minhas costas, falei, e eu deixei ele ir porque ia dar um puxão, eu fazia isso na academia todo dia, com um cara muito mais pesado que ele, muito mais forte. O moleque engatou no meu pescoço ali, cara. Ele engatou no meu pescoço e começou a apertar, e eu puxando, nada. Caraca. Tive que bater pro moleque, cara. E eu acho que não deu um minuto de luta. Não deu um minuto de luta. Chegou perto de apagar, Chicão? Cara, eu não vou lembrar, mas eu vou te falar o que aconteceu no outro dia. Cara, eu puxei, imagina a vergonha, a humilhação pra mim, né? Enfim. Só que como esses campeonatos pequenos, era uma chave de 3. Então, disputou eu e ele, quem classificasse, quem perdesse, disputaria a repescagem e lutaria chave com ele de novo. Então ele era o finalista já, mano. Com a responsa. Aí tinha um outro moleque lá, que até então, ele era ruim na minha concepção, porque ele nunca ganhava. Só que o moleque também era um faixa azul, mas já tinha uns 4, 5 anos de treino, cara. Aí arrogante, ainda achei que ia ganhar fácil, meu amigo. Uma canseira também. Parecia uma hora de luta, cara. A pegada, tudo, puta. Enfim, ganhei do cara. E aí, gente? E que pressão, hein, amigo? Psicológico pra pegar o chassi de grilo, mano. O chassi de grilo, velho. Metade de você queria matar ele, a outra metade tava se cagando. E a cabeça deve ser foda, né, pra você pensar no... Eu acho que talvez na época você não devia ter, mas pensar num plano de luta, qual golpe que você ia tentar encaixar, sabendo que, por exemplo, você foi enfrentar um cara achando só que você ia amassar sem pensar no que ia fazer e o cara te deu um cacete, mexe com a confiança, né? Mas o que aconteceu? Não, mas então, aí que tá, eu tinha invertido isso, eu tava muito confiante, eu achei que eu tinha perdido por um vacilo, entendeu? Um detalhe. Um vacilo. Então eu não podia deixar ele ir pra minhas costas. Só que a posição que ele fez, eu nunca tinha visto na vida, cara. Eu sabia que eu não podia deixar ele ficar de lado. Isso eu sabia. E, enfim, aí vamos lutar de novo. Só que eu era muito mais pesado do que ele, cara. Muito mais pesado que ele, entendeu? Eu era muito mais forte que ele. Então eu tinha aquela confiança, né? Eu acho que eu não vou precisar se eu fiquei com medo de perder, cara. Mas, assim, eu sabia que eu tinha que amassar o moleque. Mas foi difícil, hein? Foi difícil. Você entrou mais ligado, pelo menos, né? Eu ganhei dele, tipo, nos últimos 10 segundos, eu ganhei uma posição lá e ganhei por 1 ponto dele. Caralho. Pelo menos ganhou.
Você lembra o nome dele, Rogerinho. Esse menino virou profissional depois. Eu achei que você ia falar que Ronaldo Jacaré é o nome dele. Não. Pra ser tão prodígio assim. Não, mas o menino era bom, assim. Aí depois eu vi umas lutas dele de campeonato, cara. Ele fazia aquela posição lá e pegava todo mundo, cara. Pegava geral. Então, era assustador. Já era a armadilha dele, né? Na verdade, importaram ele de outra equipe, né? Levaram ele pra lá pra ganhar, entendeu? Ele nem era da equipe lá, levaram ele pra ganhar. Eu consegui ganhar dele, mas assim, por causa da diferença de peso e da raça, assim. Eu ganhei dele nos últimos segundos, que eu passei meio que a guarda dele lá e ganhei por um ponto, assim. Eu tava perdendo. Da hora do jiu-jitsu, que tem a ver com o que você falou do vídeo do Royce Gracie, que é famosão. Não importa o peso, né? Se você sabe uma técnica diferente, você consegue finalizar um cara 10, 20 quilos mais forte que você, porque você encaixou um golpe e, mano, não tem como o cara sair. Por mais que ele faça força, às vezes o cara fazer mais força pra sair é até pior pra ele, né? Não, tem muito. Tem uns irmãos Miau aí, chama Irmãos Miau. São 2 japonesinhos aí do Gil aí. Cara, você tem umas lutas dele aí com o nego, os caras pesam 60 e poucos quilos, com um cara de 120, estão de nível faixa preta, não é com qualquer um. Os caras fazem umas posições lá, cara, que você não entende, o que faz tá nas costas dos caras, meu. Os caras vão pras costas aí. Mas isso aí é comum, não ser sorteado por peso, as lutas, casado peso? É por faixa e foda-se? Não, tem categoria por peso e tem uma categoria que é absoluto, então aí todo mundo se inscreve lá, entendeu? O filho chora e a mãe não vê. É o Pride isso aí, né? O Pride. Os gordão, tinha tudo, Nossa, o Pride era da hora, velho. A cotovelada na cara, canelada na testa. Tiro de meta. Tem uns caras que faziam de tênis, né? Aí ele não podia dar chute. Isso, não podia dar chute, essas coisas. Ele só podia agarrar, né? Aí ele podia dar chute, era que ele tava descalço, uma bagunça. Mas, Chicão, eu acredito que nessa época, então, você tava ali no auge dos seus treinamentos, você não tinha tantas responsabilidades assim, e como que foi, assim, um tempo, começar a trabalhar, começar a ter filho, como que foi o seu desenvolvimento com o jiu-jitsu? Não, então, foi antes, o que aconteceu? Aí, beleza, aí treinei bem até a faixa azul, aí fui fazer treino numa outra academia, e aí o professor lá falou que havia potencial e chamou pra treinar, isso era a glória, né? Aí me deu uma bolsa lá, inclusive esse cara chama Gabriel Napão, né? Ele foi campeão mundial, lutou UFC, eu conheço. E o caramba. Ele lutou no UFC, né, o Napão? Aí eu fui treinar, ele botava a mão fé, enfim. Aí isso aí tinha uns 3 anos de treino, talvez um pouco menos. Aí, basicamente eu só treinava, trabalhava um pouco, mas enfim, aí meu pai ficou doente aí, né, cara? Aí eu tive que trabalhar mais seriamente. E essa academia era em Carapicuíba, e eu fui trabalhar no Taboão da Serra. Cara, longe pra então, caralho. Não dava logística, né? Aí eu comecei a treinar na Ryan Gracie ali do Butantã. Mas aí já começou a diminuir a qualidade do treino, a intensidade do treino, né? Enfim. Mas mesmo assim, ainda lá nessa academia, ainda foi um bom período, porque também tem o Luiz Kenny, o Banha, que lutou o UFC também, e o Eduardo Pamplona, um cara que também foi bom de vale Só tudo, os famosos. Treinavam lá. Uma vez... a gente brinca e gosta de tirar um sarro entre a gente, mas agora sem modéstia, falando sério, você acha então que se você conseguisse ter se dedicado só ao jiu-jitsu, você teria uma carreira fodida no Gil, Chico? Você tinha um potencial pra isso? Você sentia isso? Cara, então, é difícil a gente precisar. Talvez eu não fizesse feio, entendeu? Mas se eu fosse ser um cara de ganhar campeonato, o Napão falava que dava pra ganhar mundial, né? Ele falava, embora ele fosse muito novo na época, ele é praticamente da minha idade, mas ele vislumbrava que tinha condição de ganhar mundial, né? Na faixa preta, enfim, assim. Mas é difícil cravar. Eu não faria feio, entendeu? Eu seria considerado um cara que endureceria pra maioria, sabe? Isso sim. Ganhar já é difícil a gente cravar, né? Mas, nessa academia, só falando aí das coisas ruins, né? Eu fui treinar na Butantã lá. E, então tinha o Pamplona, que era um cara já envolvido com Vale Tudo, caramba, já representava os Gracies, né? E, cara, uns caras malucos, um suavelado louco. Depois coloca aí, Eduardo Pamplona, chega, ele pega do macaco, enfim, tirou o dente do Pelé uma vez aqui.
Maluco. E como eu... E era com ele que você treinava. Então, aí tinha uma puta rivalidade, Ryan Gracie e Macaco, né? Nessa época, o Napão, que era o meu professor, era afiliado a Gold Team, que era do Macaco. Quando eu fui treinar na Ryan Gracie ali, cara, cada treino pra mim ali era uma sobrevivência, né, porque os caras... Era uma rivalidade estúpida, assim. Era um período muito ruim ainda, sabe? Então os caras não gostavam. Mas eu treinava todo dia, era raçudo, e os caras acabaram me engolindo, meio que me aceitando ali, né? Aí um dia esse Pamplona tava se preparando pra fazer uma luta no Japão até. Aí ele precisava do sparring lá, ele tava sem kimono, caramba, ele tava sem sparring. E aí o meu professor lá, que era o professor dele, falou, faz lá umas posições com ele. Aí ele mandou começar da meia guarda, da guarda passada, para montar, enfim, para colocar ele numa situação. Eu tinha uma posição muito boa de finalização dessa posição, eu rodava e saía no braço. Cara, não deu outra, né? Eu saí no braço dele, cara. Eu dei uma esticada no braço dele, assim, que era pra machucar. Eu fiquei com medo, cara. Eu soltei que eu fiquei com medo. Aí eu dei uma aliviada, enfim, ele passou. Cara, mas era muito bruto, né, com esses caras. O cara deu aquela trincada no cotovelo do maluco que era o mais doido da academia. Correto. Mas assim, os caras eram bons. Na época eles eram faixa roxa. Aí eu tava na azul. Aí, pra você ter ideia como tava bem. Em 2 meses lá, o professor lá me passou pra faixa roxa, pra vocês terem ideia, né? Tanto porque o desempenho era tão bom ali, né? Enfim. Aí, cara, eu fiquei com medo, hein? Puta, aí soltei o braço dele, beleza. Aí, puta, treinar com esses caras, os caras davam cotovelada na cara. Era umas coisas meio de que a gente vê que já acontecia pra caramba. Aí, beleza. Eu fui treinar, eu trabalhava lá no Tabuão, então minha vida era trabalhar e treinar, né? Aí, puta, enfim. Aí eu sei que um belo dia lá, acordei com o olho fechado, cara, era uma conjuntivite animal, assim, uma coisa assustadora. Fiquei afastado no trabalho 15 dias, pra vocês terem ideia. Enfim, 15 dias, resistência lá embaixo, fiquei sem treinar o caramba. Aí, nesse último periodinho, eu falei, vou fazer um treino à tarde, que eram os caras que eram mais profissa, que era esse Pamplona, que era o Luiz Kenny lá, que é o Banha, que foi pro UFC também, enfim. Aí fui treinar com esses caras. Com conjuntivite. Aí, já tava curado, que era uma semana. Entendi. Só que a minha chefe não queria, ela me afastou, acho que 20 dias, pra vocês terem ideia. Não tinha mais o que fazer, eu fui treinar. Só que minha resistência tinha caído, né, cara? Bom, aí fui treinar com o Pamplona, só que era de kimono eu ia melhor, né? Enfim, começamos o treino, cara. Só que detalhe, né? Eu era amador, ele num nível profissional já, né? Enfim, e eu tava com a resistência baixa, que eu tinha conjuntivite. Cara, começou o treino, eu dando um puta canseira nele, o caramba, enfim. Aí deu uns 3, 4 minutos de treino. Geralmente o treino demora 5 minutos, cara. Você acha que acabou o treino? Aí, não. Só que ele com 5 minutos, ele tava melhor do que com tempo zero lá, cara. E eu comecei a ficar preocupado. E era cotovelada na minha cara, e era ajoelhada puta, cara, e eu fiquei preocupado. Aí, vocês sabem qual que é o suplezão? Sabe? Aquela de abraçar e jogar o cara? É o Zangief, né? É o Zangief. Pega o cara e joga no chão, né? Pelas costas, e vira o cara e joga o cara. Aí, cara, como eu era muito aficionado nesse tempo, o Napão foi lutar uma vez sem kimono, acho que contra o Ricardo Arona, e o Ricardo Arona foi dar um suplê nele. E ele abraçou a perna do cara, pra não dar o suplê. Então ele abraçou, o cara não conseguiu dar o suplê. Minha sorte que eu lembrei disso. Ele não tentou dar um suplê em mim, cara. Caralho. Nossa, é pra humilhar, né? Pra humilhar o cara tentou. Não, pra humilhar não, pra me machucar, pra me quebrar no meio. Mesmo, cara. Jogar no chão, né? Caralho, de costas, doente. Só porque você quis levar o braço dele pra casa, Chicão, não tá certo, né? Detalhe. A única vez que eu fingi que me machuquei, velho. Pra mim acabou o treino ali. Eu fingi que machuquei o joelho, cara. Eu fingi que machuquei o joelho. Só pra não continuar. Me machucar seriamente aquele dia, cara. Bom senso, o Jiu-Jitsu Clube entrou em campo ali. Aí, enfim. Entrou no tatame, né? Exatamente. Aí, pra finalizar a história, eu falei, será que é por causa do braço? Não sei o quê, né? Aí passou uns 2, 3 meses, a gente já tava mais brother ali, né? Aí uma vez ele falou, aí tava conversando ele e o professor, que era o Vitor, falou, uma vez você pegou, quase que ele pegou meu braço lá antes de eu lutar no Japão, lá, não sei o quê, mas eu consegui sair, mas foi daquele jeito. Então, em resumo, cara, ele sabia marcado, que ele quis me machucar, cara. Então, essa vez... E conseguiu sair não, né, Chicão? Você que aliviou pra ele. Você que tirou. Fica o recado aí, Pamplona, se estiver ouvindo agora, o Chicão aliviou pra você. Não, cara. Esse cara é meio louco, velho. Depois olha aí, joga na internet aí. Esse cara é louco. Retira o chupa, então.
Só fica pra parte do Chico. O Chicão aliviou pra você. Cara, ele vem do Muay Thai, assim, mas, cara, é uns caras com vida difícil pra caramba, mas era um maluco, velho. Ele e o irmão dele era ruim, mas era outro maluco também, cara. É louco, cara. Você tá louco. 2 karatês, depois pesquisem pra vocês verem. Então, são essas minhas experiências mais aí, cara, de... Você treina ainda hoje, Chicão? Já treino. Agora, na pandemia, não, mas treino sim. Até colocou os piticos pra começar, pra iniciar no judô, né? Tem a foto lá deles. Inclusive, depois você me manda, Chicão, pra eu postar no post do Instagram. Tem os pitiquinhos já iniciando no jiu-jitsu, né? Beleza, se Deus quiser. Pelo menos pra qual idade que pode começar, Chicão? Cara, eu vou te falar. Com 4 anos já dá pra iniciar. Mas assim, ó. Pode crer, tem uns videozinhos na internet, umas criancinhas fofinhas já fazendo umas. Só pra mas ser eu vou bonitinho. te falar. Assim, a questão, o judô é muito mais desenvolvido, tem muito mais didática, tem um padrão. Então, a primeira arte marcial que meus filhos vão fazer aí vai ser o judô, cara. A Isabela começou no judô com 5, mas não levou muito a sério, tanto que ela saiu, né? Mas ela começou com 5. Mas isso tem uma boa bagagem de aprender a perder. Disciplina, né? Sim. Disciplina, de saber que as coisas têm uma ordem, né? Se você se esforçar, você conquista, enfim. Eu acho que esse é o grande ponto positivo das artes marciais, inicialmente, para você colocar a criança, ou pra gente quando é criança, é a questão da disciplina, né? Eles ensinam bastante disciplina, a questão de hierarquia, a questão de você se dedicar, de esforço. Artes marciais é um bom aprendizado nesse sentido, né? Eu acho que a coisa mais importante que ensina é aprender a perder e ganhar, entendeu? E tudo isso está relacionado ao seu esforço, né? A hierarquia, não sei se isso leva-se para a vida, entendeu? Mas eu acho que aquilo lá de você conviver todo dia com perder e ganhar e só depender de você, diferente do futebol, né? Porque o futebol você pode jogar a responsabilidade no teu companheiro ali, né? Todo mundo pode ter... É um pouco justo e com injusto o futebol, né? Porque você pode culpar todo mundo, menos você. Menos concorda, você. Não é? Sim. Então, sim. Como também pode acontecer de que realmente só você não foi o culpado, né? Você joga pra... Quando a gente já viu, por exemplo, o cara que joga pra caralho faz 3 gols e o time perde nos pênaltis, porque um outro cara errou um pênalti. Então, mas aí é aquilo que eu gosto de ouvir, né? Se perde um, perde todo mundo. Aí todo mundo é meu ovo. Você que errou o pênalti, né? O esporte coletivo faz você a negociar mais, né? Então também tem essa questão positiva. Mas o esporte individual, cara, em você aprender a lidar com as suas frustrações, com a derrota e entender que só você é o culpado por aquilo, é legal, cara. Eu acho que isso pra mim é a maior lição que o esporte eu nunca fiz, mas eu levo isso pra mim até mesmo no futebol, que é esporte coletivo. Alguma das poucas vezes que eu falhei, em decorrer de falha minha, saiu o gol, o time perdeu ou empatou, eu sou o primeiro a falar, não quero ouvir ninguém falando que perdeu todo mundo, que a culpa não foi minha, eu que errei, a culpa foi minha. O time perdeu porque eu errei, se eu não tivesse errado, eu não tinha perdido. Não é aquela história do goleiro que toma um gol, mas o ataque não fez gol e toda a culpa cai em cima do goleiro também? Não, um negócio sim. Assim? Mas assim, mais ou menos assim, o goleiro tem que saber a culpa dele. Tá, mas eu sei lá. Se o ataque não faz gol e o goleiro não falha, é 0-0. O ataque não fez gol, o goleiro falhou, foi 0-1. Você perdeu. E tem que saber também a questão, Marquito, eu entendi o que você falou, aí entra a questão que eu falei sobre a injustiça do esporte coletivo. Uhum. Mas tem que também saber, por exemplo, eu sei a posição que eu jogo e eu sei que a minha responsabilidade é maior, que eu não posso sair driblando, inventando moda, porque se eu errar, é gol. Sim. Não, aí tudo bem. Um atacante, ele pode sair na cara do gol, a única chance que ele dar um tapa de cobertura e errar, que um segundo depois pode surgir uma outra oportunidade, ele dá um tapa e fazer o gol. A chance de eu fazer sair um gol e ir lá no ataque fazer um para compensar é muito menor. Eu vou falar uma coisa que é mais subjetiva. Mas, por exemplo, eu jogava bola, eu sempre gostei de jogar, embora ruim pra caramba, deixar bem ressaltado isso, mas eu sempre gostei de jogar muito e me dedicar, né? Uma coisa assim é fazer com muito vigor, com muita raça. Então, o que eu achava? Que as pessoas não tinham a mesma raça que eu, entendeu, cara? Então eu ficava puto porque, né? E isso, já no esporte individual, você não tem como dividir isso, né? É você por você, né? É você com você, entendeu? Então... eu concordo que no esporte individual a cobrança é muito maior. Você se critica mais, então você fica mais consciente das suas limitações, sabe? Entendeu? Porque acho que também é do ser humano, né?
ter a quem culpar é muito bom também, né? É uma delícia. Às vezes é bom você só transferir um pouquinho da culpa e falar, tudo bem. Já exatamente no esporte individual, no jiu-jitsu, numa luta, um tênis, que é individual, você errou, você ferrou você mesmo, você vai culpar quem? Que o kimono tava mal amarrado? Você que amarrou o kimono, irmão. Você que fez o bagulho errado. Não tem pra onde fugir, né, Chicão? Exatamente, então acho que esse é o maior legado, assim. Então acho que, assim, só retornando para a criançada, eu acho que o importante é isso aí, sabe? Claro que tem a questão da hierarquia aí, da disciplina, mas eu acho que, aprender a conviver com as frustrações, com as limitações e saber que só depende de você para mudar, ou talvez não, ou talvez, enfim, né, não seja só isso, é importante. Então acho que é o maior legado aí, cara. Eu acho que é o maior legado da arte marcial, assim, pra mim. Então, por isso que eu quero que eles façam, assim. Não independente de se vai levar isso pra vida toda ou não, mas ter essa experiência é legal. Né? Ter essa experiência é muito bom. Falou bonito, Chicão. E o que você pretende pro futuro ali? Você pretende ser um mestre? Pretende continuar treinando só como hobby? Quais são as vocações pro futuro? Eu tava treinando muito bem até o advento de ter mais um rebento aí, né? E porque assim, eu ainda, meu sonho ainda é ganhar um campeonato de renome aí, pelo menos um brasileiro aí, quem sabe para as cabeças do mundial aí das classes subóbito, né, velho? Porque agora também é estimativa de vida, né? Entendeu? Boa, essa classe subóbito eu gostei. Então aí, passando a pandemia, ano que vem eu vou voltar a treinar com a seriedade que se pode para tentar disputar alguma coisa. E talvez daqui a um tempo começar a dar aula para criança aí, alguma coisa. Ô, Chicão, por favor, quando você for disputar uma coisa, você me chame, porque eu teria o maior prazer de ir lá para te cornetar, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas vai ser legal, vai ser legal. Eu saio de Porto Alegre só para ver isso também. Exatamente. Foi igual o dia que chamei esse cidadão para assistir um jogo no Comércio, não, para jogar com a gente, um jogo festivo, ele foi, gostou. A primeira coisa que ele falou, mas eu quero vir assistir um jogo de verdade para ver você errar, porque eu não vou perder a oportunidade de falar besteira. Mas delícia é você errar e já falar em tempo real pros caras já, entendeu? Exatamente, olha lá, é que não joga porra nenhuma. Eu quero isso também, quero ir lá e falar, ver você tomar uma amassada, falar, galera, vou fazer um podcast para falar a cobertura do Chicão num campeonato, falar, gente, todo aquele papinho dele lá, ó, papo furado. Não sabe nem fazer uma guilhotina. Não, fala aí. Não, mas tava bem até antes de, enfim, tava me preparando para disputar, cara. Mas é que entra muita insegurança, né? Eu já poderia ter disputado aí nos últimos anos aí, mas acha que sempre tem que estar melhor, sabe? Acha que nunca tá preparado. Aí eu fui treinar na equipe lá na G13, né? E o forte da equipe, cara, nos treinos de competição, é tudo subóbito, é tudo tiozão, cara. E eu tava com uns desempenhos bacanas, sabe? Mas enfim, aí aconteceu o percalço aí do mais um rebentinho, né? Aí deu uma afastada. Mas ano que vem aí eu vou procurar uma boa equipe aí pra treinar forte de novo aí. E poder pelo menos ter uma medalha aí pra molecada aí, depois pra mostrar pros filhos aí, né? Mas então dá um recado pra galera que não é criança e já tem mais de 18 anos, Chicão. Qual que é a palavra mágica que eles têm que mandar ali? O perfil do Vai Lugar Hoje ali no Instagram para concorrer ao sorteio, então, do voucher de R$50 em produtos ali da Beer 102. Qual que é a frase, Chicão? Vai ser a palavra mais icônica do negócio, pode ser? Manda ver. Qual que é? Os. Boa. Os. O-S-S, né? Só para deixar bem claro. É isso aí. Que é como se fosse o quê, Chico? É como se fosse um... É um cumprimento, tipo... Né? É um cumprimento, né? É um cumprimento, Eu vejo que tem lá, como eu falei, tem um professor lá da escola que ele dá aula de jiu-jitsu e é engraçado que de vez em quando ele ia lá na cantina comprar alguma coisa e tal, e enfim, ele pagava, eu falava, professor, obrigado. Ele, foi os aonde, mano? Nego faz tudo, cara, com isso aí. Já fica de costume o os, né? Boa. Então fica aí a frase não, né? O cumprimento, os. Beleza, então. Chicão, valeu pelas histórias, mas não acabou ainda. Temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes que a gente vai fazer para você. Tem alguma música que você acha marcante, Chicão, pra gente botar aqui nesse intervalo? Tem a de luta, que é icônica, né? Eu tô muito cheio de ícones, né, meu? De icônico, né? A do Eyes the Tiger lá do Rock Balboa, pô. Beleza, vamos botar o refrãozinho dela aqui então pra galera ouvir. E na sequência, então, a gente já vem com as perguntas. Bora.
Então vamos lá, Marcolino. Hoje, né, tivemos mais interações do que no último episódio. Valeu, pessoal. A gente teve algumas perguntas. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Fizemos uma cobrancinha no particular. Eu e o Marquito, a gente entende que nem sempre a galera tem o que perguntar ou tem tempo, mas pode perguntar qualquer coisa. Até alguma perguntinha engraçada que você acha que é óbvio, que colabora com o nosso conteúdo, né, Marquito? Isso aí. Então vamos lá, Chicão. Tá pronto para a sabatina? Bora. Roda viva. Primeira pergunta, na verdade eu fiz duas, né, que é o Gui Abreu. O Gui, inclusive, é um dos amigos que eu falei que eu sei que faz jiu-jitsu. Se eu não me engano, ele é faixa menos branca, Chicão. Menos branca? Mas o importante é insistir, cara. Não, zoeira, eu não vou lembrar agora, mas ele é uma faixa avançada. Tem uma graduação boa, né? É com ele que eu quero casar os R$100, porque além de ter uma faixa boa, o Gui é engraçado, ele é esforçado, vai dar uma briguinha boa. Então, vamos lá. Primeira pergunta, qual foi a maior contribuição que a luta trouxe para sua personalidade, Chicão? Cara, eu acho de resiliência mesmo, no sentido de saber que o sucesso não, mas que as coisas só dependem do nosso esforço, né, cara? Que a gente pode reverter isso trabalhando, né? Que só depende do nosso esforço. Então, fazendo um paralelo com o jiu-jitsu. No jiu-jitsu você não sabe do armlock da guarda lá. Então, mas você sabe que se treinar, fazer aquela posição, enfim, mais hora, menos hora, aquilo vai melhorar e vai ficar adequado, né? E eu acho que isso pra vida também, né? Às vezes a gente erra pra caramba ali, mas a gente sabe que só depende da gente de consertar. Então, acho que... Tomando porrada que você aprende, né? A frieza aí de saber que isso faz parte, entendeu? Que isso faz parte. Boa, bacana. Chicão, e aí o Gui, como ele é praticante do Gil, ele fez uma pergunta mais específica, né? A gente perguntou força ou técnica? Sem muretar, hein, Chicão? Sempre a técnica vai prevalecer. Porém, se você puder aliar os dois, muito melhor, né? Muito melhor para dar uma matadinha. Técnica sai na frente. Tivemos um exemplo aí, que você era mais forte que o cara e apanhou, né? Verdade. Especialmente no jiu-jitsu aí, né? Muitos exemplos aí, aos punhados do que a técnica prevalece, né? Mas se você tiver uma boa condição física, você acaba se sobrepondo aí também. Boa. O Rafa Ferreira, então, pergunta, Chicão, como que estão sendo feitos os treinos por conta do Covid? Tá tendo contato físico? Estão tendo que utilizar máscara? Como que tá a situação em relação ao Covid e os treinos? Na verdade, embora liberado já as academias, eu não tô treinando não, porque, gente, é uma luta de contato total ali. Não tem distanciamento social, né? A mucosa, o suor, enfim, o contato é constante. Nem de máscara, como é que você vai ficar de máscara se você tá em contato o tempo todo? A máscara cá, enfim. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido, assim. Então, estão brincando aí, né? Não tem proteção nenhuma, não tem... Impossível. Então, o pessoal voltou, mas meio que a moda caralho, né? Sem poder mesmo. Né? Exatamente. Boa. Boa não, né? Péssima, né? Vamos pra próxima, meu brother. O Bruno Sena 11 perguntou, acho que foi uma indireta, hein? É verdade que o jiu-jitsu pode ser praticado por idosos? Dizem que é a única luta que não causa lesões. E aí, Chicão? Tudo pode ser praticado por idoso, né? A prova viva sou eu, né? E a questão de lesão não é adequar, né, cara? Você adequar a sua condição. O jiu-jitsu, como o tênis, você adequa a sua idade, enfim, né? Muda o jeito de jogar, né? Exatamente. É mesmo o futebol, né? Eu ia até comentar isso, Chicão. Eu vejo um senhorzinho jogando tênis, normalmente jogando tênis de dupla, né, no caso, e eles prezam mais pela experiência, ou seja, por trocar a bola, do que realmente ganhar o ponto. Então eles não dão aquelas bolinhas curtas, não tenta dar lobby. Eles jogam mais com a experiência mesmo. Eles estão ali pelo esporte, não pelo fato de ganhar. Porque se fosse para ganhar, soltava uma deixadinha na ponta da rede e ninguém pegava, né? Ou uma bola um pouco mais baixo do joelho, né? Até o tiozinho baixar. Mas o que vai te deixar bem na terceira idade é fazer musculação, né? Isso é fato, entendeu? Legal. Tá, eu tenho aqui a pergunta de um tal de Eric Fagundes, e ele quer saber que se é verdade que se sambo fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu? Cara, quem falou isso aí tem moral, né, meu? Quem falou isso aí tem moral, né? Só pra contextualizar. Pode, né? Eu tô por fora, Khabib, não entendi porra nenhuma. É um lutador do UFC, Marquito, pra ter o pessoal entender também, é o Khabib Nurmagomedov. Ele recentemente se aposentou do UFC como um dos maiores detentores de cinturão.
E em uma das primeiras lutas dele que ele foi fazer contra um brasileiro, eu não lembro o nome, Chico, não lembro com quem foi que ele foi lutar, acho que com o Rafael dos Anjos, né? Não, Patrick não sei das quantas, eram... Não lembro. Ele entrou com uma camiseta com essa frase, que Sambo é uma arte marcial da Rússia, muito parecida com Jiu-Jitsu. E eles fazem essa brincadeira que a diferença é que se Sambo fosse fácil, o nome ia ser Jiu-Jitsu, para dizer que Sambo é muito mais foda. Difícil. E para provocar, porque o brasileiro que ele foi enfrentar, que brasileiro é conhecido pelo Brazilian Jiu-Jitsu, e o cara era muito bom no Jiu-Jitsu. Só que é aquela coisa, o cara é um lutador que é estilo Romário no futebol. Eric Silva, seu xará, Eric Silva, o cara que ele lutou, Ele é um cara que é tipo o Romário no futebol, fala e faz. Ele falou isso, chegou lá e amassou o brasileiro. Ah, tá. É que eu li a pergunta achando que Sambo fosse aquela banda lá, pra ser bem sincero. Não, é o nome da luta russa. Boa. E esse lutador é brabo, tem muita gente. Mas bacana. Ficou só a farpinha pro Chicão. E aí, Chicão, o que é melhor, Sambo ou Jiu-Jitsu? Então, eu nunca vi nenhum campeão de Sambo lutar Jiu-Jitsu, né? E vice-versa, né? Então, assim, como a gente já sabe que gente lutando só Jiu-Jitsu ganhou, vale tudo. Agora, o cara lutando só Sambo, a gente nunca viu, né? Então, fica aí, né? Sutil. Não é? A gente, enfim, é isso aí. Então, vamos pra próxima. A próxima é do meu brother Fios que Abreu. Perguntou, Chicão, o cara quando começa a praticar Jiu-Jitsu, ele pensa em defesa pessoal ou em competir? Todo mundo entra para se defender. Aí que tá o erro das escolas aí. Não, dificilmente vai ter uma escola de jiu-jitsu que vai te ensinar a defesa pessoal, vai te ensinar o esportivo. Aí que tá a grande falha hoje em dia, né? Hoje, embora a pessoa entre com a intenção de fazer defesa pessoal, ele só aprende o jiu-jitsu esportivo. E aí, Chicão, ele fez mais uma outra pergunta, acho que não, mais ou menos a ver com o tema também de competir ou defesa pessoal. Ele quer saber se você ficou folgado, começou a lutar, que ele ficaria um nojo. Não, porque talvez eu tenha mais perdido do que ganho, então não deu nem pra ficar tão arrogante assim, não, cara. As minhas experiências aí, pô, pra não falar que pode ser que é igual. Eu também tenho esse entendimento, que se eu começasse eu ia ficar um nojo também, folgadão, igual ele teve. Acho que muita gente deve pensar isso, né? Se eu fizer uma luta eu vou ficar xarope. Mas você que tem experiência tem a certeza que não, né? Que a maioria... acho que é meio mesclado. Tem bastante cara que a gente conhece que começa uma luta e fica se achando o Bruce Lee, né? Eric, eu conheço bem o Chico, ele guardou umas histórias, viu, velho? Porque ele já contou umas histórias, né? Que ele foi pra cima de uns caras na rua, briga de trânsito, e teve que recuar. Ele vai voltar, ele vai voltar para um próximo pop quando a gente for falar sobre briga mesmo, briga de rua. Ele tentou disfarçar, mas eu lembro dessa história aí. Tem. Tá vendo aí? Tá querendo pagar de bom samaritano, né? Faz a próxima, Mike. Boa. O Rafa, o Ferreira de novo, então ele mandou uma outra pergunta, pagou 300 bits, antes fosse. E quais são os protocolos, Chico, de treino e dos torneios? Agora com a pandemia, né? Que ele até mandou pra mim que era essa pergunta dele é junção com a outra. Cara, é tudo de mentira, né? É tudo de mentira, não tem, né? Tá em inglês ver só. Não tem sangue, não tem nada. Pô, como é que você garante? Luta de máscara? Como é que luta de máscara, né, Chicão? Ó, você luta no chão. Você pisa aonde você luta, certo? Né? Não faz muito sentido, né? Achar que vai ter alguma coisa pra preservar, né? Fala a verdade, né? É tudo placebo, então, né? Eu que gosto de futebol americano, você também, Chicão, que gosta de futebol americano, assiste, a gente acha até engraçado, porque no campo tá todo mundo ali se pegando, se amassando, e do lado de fora eles são obrigados a usar máscara, tipo... no próprio futebol de campo, né? Tem também, jogador fica de máscara no banco, e aí sai o gol, se abraça, um treino, aí no banco tá de máscara. Porra, é só pra inglês ver mesmo. Boa, vamos pra próxima. A próxima pergunta é polêmica, hein? Tá preparado? Manda. O nosso amigo, conhece esse nome? Marco Underline Barbosa. Ele quer saber, todo mundo que toma bomba tem pinto pequeno? E qual bomba você injeta, Chicão? Só se for a peniana, né, mano? Fala a verdade. Chicão, você está livre para não responder essa pergunta, se você quiser. Talvez não seja um conhecimento de caso, mas eu acho que isso é um pouco de preconceito. O problema é que o cara aumenta muito de tamanho, aí parece que o negócio é reduzido, né, meu? Entendi. Uma questão de proporções, né? Ou talvez o cara tome exatamente, ele queira ficar grande em outros lugares para esquecer onde é pequeno, né, cara? Pra compensar, né? Também, né? Igual carrão, né? Pra mim, o cara que tem carrão tem pinto pequeno, velho. Não tem... tem essa lenda aí, né? E a bomba que você injeta, Chicão? O pessoal quer saber aqui pra anotar.
Não, cara, não, graças a Deus aí, pelos meus 3 aí, nunca tomei nada não, cara. Você não é adepto do arroz, feijão e injeção, Chicão? Alimentação saudável? A injeção não, porque isso aí depois te cobra um preço, né, meu? Então você nunca foi um atleta aplicado, Chicão? Nunca fui um atleta aplicado, cara. Bom trocadilho. Bom. Vamos lá, o pessoal da Beer, então, da Beer 102, nossos queridos patrocinadores, perguntam: por que alguns lutadores, então, ficam com a orelha parecendo uma couve-flor e outros não? Aquela orelha bonita. Porque assim, tem 2 fatores aí. A maneira como as pessoas treinam, porque entra naquilo lá, se o cara passa a guarda ou se o cara joga por baixo, tá? Ou se o cara é guardeiro ou passador. O cara que é passador, geralmente, ele tem mais a tendência de ficar com a orelha inchada. O que é a orelha inchada? Quando dobra, né? Às vezes o cara toma um estrangulamento, aí vai tirar assim, puxa a orelha, ela dobra, ela acaba infeccionando, aí ela solta um líquido, na verdade, por dentro, e aquilo que vai acumulando ali é um líquido, é um pus. É um pus que vai endurecendo, entendeu? Entendi. Aí o cara tira, às vezes não tira, enfim, fica treinando muito, e aquilo vai vazando e vai endurecendo. Basicamente é isso. Nem vou fazer mais jiu-jitsu. Vou continuar com a minha orelhinha bonitinha aqui mesmo. Bonitinha, mano. Bonitinha hoje. Foi só o gancho, eu sabia que você vinha nessa, Chico. Eu só dei a isca. Bonitinha hoje. É isso. Então é muito do estilo do cara lutar e também da questão genética, né? Tem umas orelhas aí que às vezes o cara consegue estourar a orelha de uma vez só, o cara deixa a orelha deformada. De uma vez só, não treino. Beleza. Próxima pergunta, Eric. Eu queria dizer antes que o Chico é orelhofóbico. Processo é ele, deixa não. Chicão, a próxima pergunta é do meu amigo Rick Santana. O Marco conhece também, acho que ele também conhece ele, Chicão. Trabalhou com a gente lá na EDS. Ele é também um dos que também pratica o jiu-jitsu. Ele falou pra você mandar um recado pros amiguinhos que não lavam o kimono. Tem muito isso, Chicão? Porra, hoje em dia menos, cara. Hoje em dia menos. O problema é que hoje tá mais acessível, mas o kimono é um material muito caro. Aquele cara que treina todo dia e às vezes não tem 2 kimonos lá, e acontecer isso muito, e não seca, né? Porque ele é muito grosso, né? Então fica com aquele cheiro de coberta de cachorro, manja? Aí é complicado, é. Hoje em dia não, mas hoje em dia é muito, pelo menos das equipes mais estruturadas, eles obrigam. Se não tiver com o kimono lavado em condição, nem treina. Entendeu? Você acha que tinha uns caras que deixavam de lavar só pra dar o knockdown pelo cheiro, Chicão? Isso há uns 15 anos atrás, há uns 10 anos atrás acontecia, porque o kimono, como fica até duro, é até ruim de pegar, machuca o dedo e o caramba, então isso aí rolava. Mas hoje as federações, assim, tem uma série de regras aí, de tamanho, de limpeza, tudo. Se não tiver com o kimono adequado, você nem luta. É, melhor, né? Mínimo. É horroroso. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Nosso amigo Matheus Lopes, Tricola, pergunta o seguinte, Chicão: se você já se machucou ou se já machucou alguém em decorrência das lutas? Cara, machucar seriamente já machuquei um imbecil já, uma vez aí. Mereceu então, né? Era imbecil, foi merecido, Chicão. Eu peguei o braço, aí ele não bateu, cara. Aí eu segurei no pulso, ele ficou entortando o pulso, quase quebrou o pulso dele. Aí no outro dia ele chegou na academia enfaixado, que ia me bater ainda, cara. Caralho, o cara que não bateu. Juro por Deus. Não bateu. Não Babacão. E já se machucou, Chicão? Gravemente? Não, não, gravemente não, mas uns cotovelinhos aqui, a colar, um joelhinho ali, sempre, né? Já foi pro saco, já. Boa. Sim. Eric, vou deixar você fazer essa última pergunta, porque no nosso último episódio quase deu briga aqui em casa, que eu fiz as brincadeiras lá do motel, a gente inverteu estranho, os papéis, né? e deu briga aqui em casa. Foi uma parte engraçada. A próxima são umas perguntinhas da Gabi. A primeira, ela falou que achava que era o Junjutsu do Orochimaru. Isso é só pra quem assiste Naruto que vai entender. Eu tô perdido. Então o Chico também não vai entender. E ela perguntou uma que o Chico já até meio que respondeu, se consegue eliminar a gordura corporal praticando o Jiu-Jitsu. Cara, toda atividade, como ela é uma atividade muito intensa, mas como ela é uma atividade intensa, ela cria essa condição. Só que assim, por que mulher não prefere? Porque você ficar agarrado, atracado, cabelo, unha, vai tudo pro saco, né? Então, preferem o Muay Thai em virtude disso, mas o gasto energético dela é até maior, assim, se você pegar numa hora de uma aula de 1 hora, parece lá que faz, né? É muito isométrico, é muita explosão, né? Então tem um gasto até maior, uma demanda até maior. Só que
tem um preço maior, né, cara? Cabelo, unha, pra mulher é uma desgraça. E a última para encerrar, essa você também já respondeu meio rapidinho, mas se quiser repetir, quais são as graduações do jiu-jitsu, Chicão? Vamos lá, para adulto, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Aí depois tem coral, enfim. São 5 ou 6 faixas, contando com a preta? Adultos são 5. De criança faixas. Tem mais 3, Eu peguei até uma imagem aqui, Eric, para ver. A gente vai até mandar ali no nosso post no Instagram. Tem bastante entre aspas, né? Que é subdividida as faixas para criança. Então começa com branco também, cinza branco, cinza preto. Depois vem amarelo a branco, amarelo e amarela preta. Por fim não. Depois vem laranja branco, laranja preta. E por fim verde branco, verde e verde preta. Aí isso vai dos 4 até os 16 anos. Aí dos 16 anos depois vem então a azul, a roxa, a marrom e a preta que o Chico comentou. E por fim a laranja preta, a vermelha branca e a vermelha. O que é essas vermelhas, essas corais aí, Chicão? De mestre, né, Chicão? É de mestre. Depois de 2 anos de preta você ganha 1 grau, aí depois mais 2, depois 3, 6, 9, mas hoje para alcançar uma faixa dessa, o cara tem que ter 60 anos de treino, entendeu? Caralho. Então você não poderia dar aula hoje com faixa preta? Não, como faixa preta eu posso. Eu posso. Eu sou professor, né? Eu tenho autógrafo de professor. Mas essa questão só para falar da faixa da criançada, isso é coisa nova, cara, porque até ano passado, ano retrasado, eram 3 faixas. Era cinza, laranja e verde. Você vê, isso tudo é uma imposição muito mais americana, né? Para poder... Meio que a norma, a BNT das faixas, né? Isso é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que é uma federação relativamente nova, que criou para poder entrar no mercado americano. Cara, os grandes atletas, os grandes professores, 99% migraram para lá. Eu acho que só tem um grande professor que continua no Brasil, pra vocês terem ideia. Boa, entendi. Boa. É isso, Chicão. Show de bola, cara. Valeu aí pela aula. Valeu, rapaziada. Deu até vontade de sair na rua brigando. Marquito e Chicão, eu vou dar 3 tapinhas aqui no chão para encerrar. Boa. Depois, pede aí pro nosso amigo Felipito aí, que ele teve uma experiência de aula lá numa das academias que eu treino. Ele vai contar pra gente aqui então no final do episódio, mandando um áudio. Ficou tão alucinado que nunca mais nem passou perto da academia. Foi visitar, Marquito. Deve ter sido boa, tô ansioso por esse áudio aí. E não sei você, Eric, mas esse episódio me deu um gancho pra gente fazer um episódio de brigas mais pra frente. Sim. O que você acha? Das nossas experiências. A gente contar nossas muitas porradarias na rua, porque brigão a gente é bastante, né? A gente é mal. Faixa branca na trocação, já falei. Feito, pessoal. Chicão, show de bola. Obrigado aí novamente pelo bate-papo. Muito bom. Valeu, rapaziada. Obrigado aí, valeu. Valeu também, Chicão. Estávamos ansiosos, desde o primeiro que a gente lançou, o Chicão já queria participar. A gente falou, vamos achar um tema para ele participar com a gente, isso é bom. Amigo nosso que estiver ouvindo e quiser participar, manda uma mensagem para a gente encontra um tema, mesmo que você não tenha alguma coisa diferente para falar, todo mundo tem história para contar, né? Exatamente. Às vezes até o Marquito, a gente pensou em repetir alguns temas para ouvir uma história do pessoal sobre viagem, sobre escola. A gente está aberto à ajuda de todo mundo. Lembrar de novo o pessoal de seguir nossas redes sociais e participar do sorteio do voucher da Beer 102 agora, hein? Isso aí, Eric. Normalmente eu termino com um belo fui, mas dessa vez eu vou terminar com os. Os, Chicão. Os. Boa. Aê. Fui. E no sunshine ele tem. Qual que é a sua luta muito de boa. Octógono, Chicão? Tinha que ser do Rock Balboa, pô. A do Rock no final. A do Rock no final, a gente vai entrar com a do Anderson Silva. Então põe porrada, Titãs, porrada. Era da hora. Porra de Titãs, caralho. Se me respeita. Porrada. Não gosto do Anderson Silva, não, mas tudo bem, né? Porra, como você não gosta? Começamos bem o episódio. Farpas. Mas a música de intro dele é boa. Eu tinha dado a ideia de colocar ou a dele ou a do Vanderlei Silva, da Rude Sandstorm, manja? É uma meio que eletrônica, né? Uma batida. Só que aí não tem letra, não tem nada, aí não combina com as nossas intros.
Aliás, de intro, assim, que eu sei que é conhecidona, famosa, é essa do Anderson Silva, do Vanderlei. Não lembro de alguma outra intro icônica de lutador de UFC. Eu procurei e não achei nada de bom, não. O John Jones muda bastante as intros dele. John Jones muda bastante. E é meio melódico. O José Aldo entrava com a música do Tropa de Elite, né? Mas ele acabava mudando às vezes. E tinha o Rampage Jackson, que entrava o Ivano, né, Chico? Esse era legal. Arrastando as correntes, né? E tem o Volchante, que é um ucraniano lá, que ele entrava em silêncio, cara, na época do Pride, cara. Era sinistro, Caralho, era imagina pesado. o clima. Foda. Então. Os caras já não dão risada, você não sabe se ele tava feliz, preocupado, alegre, tudo em silêncio. Legal também, vale a pena ver. Tá, Eric, volta então falando que essa música é do Anderson Silva, sei lá. Vai que nem todo mundo saiba. Beleza. Caralho, Marquita, essa música aí, quem curtiu um UFC, e diferente do Chicão, que já revelou pra gente nos bastidores, quem curtiu Anderson Silva, a hora que fazia esse primeiro plim, já sabia, mano, o negão tá entrando. Era da hora demais. Né? Eric, beleza? Primeiro, parabéns aí pelo podcast, cara, tá animal. Tenho acompanhado direto e é isso aí, não para não. Vira e mexe quando eu tô viajando, tô escutando, tô no carro, que eu me desloco bastante, fico pra lá e pra cá. Então eu escuto e tá bem maneiro. Então, cara, primeiro, valeu pelo elogio. Você pensa que sou mestre, pô, tamo em casa. Mas eu sou preta, eu fiz Kung Fu durante 11 anos. Parei um tempo para trabalhar, para estudar, tudo mais, mas voltei pro Kung Fu agora, nesse intervalo, voltei a falar com o meu professor, tudo mais. Agora que estou morando mais perto também, dá para dar sequência nele. Meu professor primeiro, ele tinha um mestre que esse mestre ele aprendeu com a pessoa da família, mas ele não sabia a técnica completa. Aí nesse meio do caminho, o meu professor trocou de mestre. Agora é a mestra Li Wing-Kei, do Kung Fu Garra de Águia. Aí ele tá aprendendo, ele sabe agora praticamente a técnica completa do Kung Fu aí. E foi sim, a gente teve que trazer a mestra pra cá, de fora, a Kung Fu marcial chinesa. A gente não trouxe ela da China, porque ela já estava nos Estados Unidos dando aula, mas a gente teve que trazer ela para cá, porque só ela tem esse aval, sabe? Um negócio meio bem de família, assim. Então, só ela tem esse aval para graduar os alunos de marrom para preta, e preta primeiro dan, segundo, terceiro dan. É meio que a técnica é quase infinita, assim, sabe? Então, todo tempo você está aprendendo uma coisa. A gente vai da branca à preta mesmo. Na minha época, era um pouco mais curta as faixas. Era branca, branca, ponta verde, 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 ponta marrom, 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 ponta preta e preta. Agora tem outras faixas no meio, laranja, roxa, amarela, para também não desmotivar o aluno, né? O aluno tem que ir passando de faixa, vai ganhando aquela cenourinha todo dia para continuar, mas não é tanta gente assim que continua e acaba virando preto. Fez bastante tempo, agora eu voltei, né? Não com o mesmo físico de antes, mas eu voltei. Posso ser instrutor, mas só com o aval dela também, com o ok dela, eu poderia dar aula. Aí a gente faz parte da associação e tudo mais. Já competi bastante também. Cara, mas não muda muita coisa. Diferente aqui de outras artes, né? O meu foi a diferentona, assim. Pô, vou fazer karatê, não vou fazer judô, não vou fazer nada. Vou fazer aquilo ali. E artes marciais, cara, isso é muito filme dos anos 80, 90 com o Van Damme, com o Steven Seagal, cara. Artes marciais era outra coisa. Você era quase um briguento. Você é tipo, o cara de fora. Bom, é isso. Valeu. Sucesso aí pra vocês. Um abraço. E aí, galera, beleza? Pô, infelizmente só terminei de ver o episódio, ouvir o episódio agora, o do Jiu-Jitsu do Chico. Que ele pede pra que eu comente a maravilhosa experiência que eu tive. Putz, foi lá perto da Unip, cara, do lado da Unip. Acho que ele treinava lá do lado, não era nem na Praça da Árvore ainda. Foi numa academia ali perto. Eu lembro muito pouco, cara. Como o Chico disse, foi um dia e foi um dia terrível. Meu, você é louco, você é amassado igual
um purê de batata horroroso, velho. E eu sempre tive esse corpo. Tô até vendo um negócio aqui da Delinea Corpus, sempre tive corpo bem, né, delineado e tal, sempre fui um porte atlético, né? Mas mesmo assim, com toda essa vantagem exponencial que eu tenho de físico, sofri bastante no dia. Né? O Chicão principalmente tirou o dia para espremer o Filipito. Grande abraço para todos aí. Vou ouvir o próximo já da bebedeira para ver se tem, para ver se vai ver quais são os comentários aí, mas realmente tem sido bastante legal aí o podcast. Inclusive o próprio Spotify disse que é uma das coisas que eu mais ouvi em 2020. Falou.